Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um CBF Cast. Nós temos o prazer de receber hoje, mais uma vez, já tem carteirinha assinada aqui, nosso sócio, pastor Daniel Cunta, nosso coordenador do Departamento de Evangelismo e Missões. Ele está aqui hoje para falar um pouco sobre o lançamento da próxima campanha de missões. Mas antes, já falei o nome, já falei o cargo, mas se apresenta, pastor. Termina de se apresentar, por favor. Sim, faço sim. Pastor Rodrigo, obrigado por esse convite, muito bom estar aqui e falar ao povo da nossa CBF, né? Sou o pastor Daniel Cunta, estou na função de coordenador do Departamento de Evangelismo e Missões. Então, Missões Estaduais têm servido as igrejas aí através da informação do campo, né? Daquilo que tem acontecido no estado do Rio de Janeiro. E a gente está aqui para agradecer também às igrejas porque tem entendido esse propósito de caminharmos juntos e tem nos abençoado também com pessoas se envolvendo, mobilizando, orando pelos nossos missionários e contribuindo também. Tem sido muito interessante a participação e o crescimento da participação das igrejas nesse tempo. Quais têm sido os desafios hoje de missões estaduais, pastor, que você encontra no campo? Quais são os projetos, os planos para o futuro? São muitos, né? Mas algo que tem ardido muito o nosso coração, porque missões estaduais ele trabalha em 3 direções, a gente chama de 3 pilares, né? E as capelanias sempre foram um carro-chefe de alguma forma de missões estaduais, que é a missão urbana, que vai chegando em lugares que às vezes a igreja local não consegue chegar sozinha. Então, a participação das pessoas juntos na capelania tem feito com que possamos pregar o evangelho em hospitais, universidades, escolas, nos presídios, né? Então, tem sido uma experiência bem interessante. Mas, andando nesses últimos anos no nosso estado, algo que tem chamado muito a nossa atenção é a necessidade de fortalecimento das nossas igrejas. A revitalização é hoje um clamor do campo. Então, nós temos estudado, temos pensado, temos orado nessa direção e Deus já tem nos dado estratégias para ajudarmos essas igrejas. Eu tenho visitado, pastor, algumas igrejas em vários lugares, às vezes na Baixada, na região serrana, aqui na cidade de Niterói, que é onde eu resido, onde a CBF está, igrejas que não têm 12 membros, 15 membros, né? Algumas não têm nem diretoria eleita porque não tem membro suficiente para eleger a diretoria. Então, essa é uma necessidade urgente do nosso campo, que nós possamos estar fortalecendo as nossas igrejas. Mas a evangelização do nosso estado, né? Desde a campanha do ano passado a gente fala sobre isso. Estamos aguardando os dados agora do IBGE para esse novo censo, mas até o momento a gente trabalha com a ideia de 13 milhões de pessoas sem Jesus no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um estado muito evangelizado. Alguns acham que o Rio de Janeiro não precisa de mais igreja, não precisa mais tanta evangelização. Isso é uma realidade? Isso é verdade? O que a gente precisa fazer pelo nosso estado ainda? Então, é exatamente isso, né? A gente tem observado, segundo dados do IBGE, quando eu olho um estado com 16 milhões de habitantes, pouco mais de 16 milhões, em que destes 4 milhões se dizem evangélicos, 4 milhões e meio se dizem evangélicos, eu tenho uma realidade, uma necessidade urgente de pregar uma grande multidão. Eu sempre comento isso por onde passo, nas associações, nas reuniões que a gente participa, de que eu não consigo mais ler, por exemplo, os textos em que Jesus está diante de uma grande multidão, naqueles textos dos evangelhos, né? Em que Jesus chega, uma grande multidão aguardava, uma grande multidão seguia Jesus. Eu não leio mais uma grande multidão ou multidão se eu não penso, sem pensar no Rio de Janeiro. Então, o Rio hoje é urgente. Se trouxermos a realidade de evangélicos, que se declaram cristãos evangélicos, para os batistas, nós temos 575 mil listados no IBGE como batistas no estado. A gente tem que tirar a convenção carioca, porque ela é a cidade do Rio de Janeiro. Então, acho que sobra para nós aqui pouco menos de 400 mil batistas. A nossa convenção lista 375 mil. Então, se você olhar a realidade do estado, nós temos muitas igrejas, 1.687 igrejas, mas nós temos menos de 400 mil. Isso não dá 220 por igreja. Então, quando você começa a fazer essa conta, né, e eu tenho feito muito essa conta, a gente chega à conclusão de que a maior parte das nossas igrejas hoje não tem os 50 membros. Sim, que a gente faz média, né? Você falou média de 210, mas a gente tem igreja com 600, igreja com 1.000. Com 1.000, 2.000.
Igreja com poucos, exatamente. Né? E a gente, então, a gente começa a perceber essa necessidade de você olhar diferente. Eu tenho um chamado específico de plantação de igreja, é algo que arde muito no meu coração. Isso aconteceu no meu primeiro ano de convertido, ouvindo um missionário da República Dominicana, pastor Manola era o nome dele. Ele era um plantador de igrejas. Eu ainda chego em alguns lugares do Rio que a gente entende que talvez uma igreja ali seja necessária. Ainda existe. Mas existem lugares, por exemplo, em que você chega, que você percebe que talvez a fusão de duas igrejas que estão ali vai fortalecer mais o trabalho, ou a revitalização do trabalho que existe ali seja mais necessário. Então, hoje, a gente precisa fazer essa leitura do Estado e perceber que, embora existam lugares precisando ainda de uma igreja, há muitos lugares precisando fortalecer a igreja que lá existe. E quem quiser ajudar nesses projetos, como é que faz? Então, duas ideias surgiram. Um é um projeto já lançado, que já está acontecendo, e o outro um projeto que eu vou falar sobre ele aqui, mas ele já está sendo meio que desafiando algumas pessoas nessa ideia. Um é os Jovens em Missão. Nós entendemos que existem muitos jovens vocacionados no nosso campo que nem sempre conseguem deixar tudo para ir para um projeto fora do estado, né, ou fora do país até. Alguns desses jovens são envolvidos nas suas igrejas, mas às vezes têm também os seus dons, seus talentos, seu conhecimento, o seu chamado, mas não têm, às vezes, a oportunidade de exercer na igreja local até. Então, a gente, pensando nisso, nós criamos o programa Jovens em Missão, que é um programa de formação missionária. Esse jovem ele se inscreve e ele, durante 3 meses, ele é treinado, ele é preparado com as ferramentas que nós temos, que já oferecemos aos nossos missionários, e depois de 3 meses, então, ele é comissionado para uma dessas igrejas que precisa de fortalecimento. Então, há uma conversa de missões estaduais com a igreja, há uma conversa de missões estaduais com esses jovens, eles já começaram desde o dia 16 de abril, então, permitindo Deus, na Assembleia da nossa convenção esse ano, eles vão estar sendo comissionados para serem missionários nessas igrejas. Essa é a primeira ação que nós tivemos. São 15 que estão inscritos e participando do programa. Mas nós pensamos também, porque em muito lugar que eu compartilhava os Jovens em Missão, isso aconteceu em vários lugares, alguns procuravam dizendo, pastor, mas eu já não tenho mais 35, já tenho mais de 35, meus filhos se casaram, agora estou eu e minha esposa em casa, a gente tem já uma renda, às vezes é um militar já reformado, um professor do Estado, enfim. E ele disse, será que eu não posso participar? E aí a gente começou a pensar num outro projeto chamado Missão Mais, que é um projeto para pessoas já maduras, com renda própria, em que eles vão ser treinados também e podem ser voluntários durante 1 ano num projeto de fortalecimento para uma dessas igrejas do Estado que estejam precisando de ajuda. Então, são 2 frentes que a gente tem pensado, e o pastor Cláudio Guariza hoje é um coordenador do Pilar Igrejas, né, que trabalha com plantação e fortalecimento de igrejas. Ele já tem, junto comigo, visitado algumas igrejas, nós temos recebido contato de outras igrejas, algumas vezes ele vai sozinho, outras vezes a gente vai junto, mas nós já estamos visitando e tendo contato com essas igrejas que têm procurado a missões estaduais, a convenção, para esse fim. Sim. Vamos falar um pouco da nossa campanha, pastor? Vamos. Então, como é que surgiu o tema? Como é que surge o tema de uma campanha? Como é que uma campanha é estruturada? Como ela é feita? Isso é bem interessante, porque muita gente acha que, às vezes, o tema ele surge no calor do ano, né? Está acontecendo isso, vamos pensar nesse tema, e a gente escolhe um versículo bíblico que tem a ver com o tema, enfim. Na verdade, os temas vêm antes, né? O tema da campanha, ele geralmente ele vem quando a outra campanha está sendo preparada. Então, o tema desse ano, por exemplo, ele surgiu em maio do ano passado, quando estávamos lançando a campanha Paz nas Cidades. E é muito interessante a gente pensar nisso, e eu gosto sempre de falar sobre isso, que o tema ele sempre vem na presciência de Deus. Porque quando a gente fez o tema do ano passado, por exemplo, Paz nas Cidades, ele veio no ano de 2021. Então a gente não sabia que ia estourar guerra, a gente não sabia que ia crescer violência no Rio de Janeiro, a gente não sabia que
os conflitos seriam tão grandes no pós-pandêmico que as pessoas estariam vivendo essa batalha nas emoções, né? Nós tivemos um ano político muito conturbado. Então, tudo isso surgiu quando o tema da campanha já estava definido. Então, quando a gente entra o ano, a gente começa a ver a ideia da campanha e Deus ali já direcionando tudo, nos desafiando a sermos pacificadores, a sermos, né? Então, como é interessante essa dependência de Deus nesse contexto. Todos os anos o tema vem muito claro, né? Assim, e no ano passado, o tema desse ano, Deus é por nós, ele vem deste anseio também de uma sociedade em que ela observa uma igreja, que eu tenho chamado de remanescente fiel, né? Quer dizer, o povo que voltou ao convívio eclesiástico nesse tempo. É um povo que entendeu o cuidado de Deus, mas que também tem um contexto do sentimento de perdas, né? Os que perderam economicamente, nas emoções, pessoas, enfim, né? Na sua saúde. E nesse contexto a gente encontra uma sociedade que carece desse amor de Deus. Ela não sabe, na verdade, o que ela está procurando, mas ela sabe que existe um vazio para ser preenchido. E essa igreja que voltou, ela precisa avançar contra esse momento para que as pessoas tenham as respostas que ela precisa ter. E as respostas estão aonde? Estão em Deus, né? Através da figura de Jesus, claro, que prepara a igreja. Então a campanha vem com a ideia de que essa igreja que precisa ir de encontro à sociedade, eu digo sempre, cheia de interrogações, para levar as respostas, e a resposta está em Cristo, essa igreja ela não está sozinha. Deus está conosco. Deus é por nós. Então ele move a figura do seu filho para morrer pelo perdido, morreu pela igreja. Ele cura, ele transforma. Então esse Deus ele é por nós nesse contexto. Ele é por nós restaurando o que precisa ser restaurado e ele é por nós para o cumprimento da missão. Então, assim, o tema ele veio de uma conversa nesse sentido e ele foi apresentado dentro desse contexto. E aí nós chegamos ao entendimento do texto de Tito, capítulo 2, versículo 14. Eu vou ler aqui na versão que está proposta, diz assim, foi ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda a maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a ele e que se dedica a fazer o bem. Ou seja, essa igreja ela precisa avançar diante dos anseios de um povo sem Cristo. Então, ela não está sozinha para cumprir a missão. Então, esse ano Deus está nos chamando, a campanha o tempo todo vai apontar para essa ideia, né? Eu até cito aqui, deixa eu ler para você, né? O tema da campanha de missões estaduais 2023 quer evidenciar toda a grandeza, profundidade e efetividade do amor de Deus por nós. Então, é para trazer um impacto, então, para a igreja também, né? É lembrar a igreja do seu compromisso, primeiro, que, como povo de Deus, pregar o evangelho, mas lembrar a igreja que ela não está sozinha no cumprimento dessa missão. Né? Deus está agindo em nós, a nosso favor. Então, Deus é quem tem cuidado de nós. Deus foi quem cuidou dessa igreja, está cuidando dessa igreja e quer cuidar de todo aquele que é ele se entregar. Né? E nós somos esse mensageiro para esse tempo. E o material da campanha, como é que está? O material da campanha, ele vem com um monte de oportunidades. Por exemplo, ele é um material adulto e um material infantil. São 70 páginas de manual com estudos bíblicos, roteiro para PGM, ordens de culto, mensagens até com o tema, pastoral para boletim de igreja, pastoral para a juventude, estudos para a juventude. Eu sei que aí lidera a juventude, né? Pastor de juventude. Então, tudo isso está lá no manual. E o interessante, esse ano a gente tem um diferencial no material infantil, por exemplo, que você vai ter ali ilustrações, roteiros de estudos bíblicos, tudo isso está lá. Mas o autor, o pastor Jefferson, lá da PIB de Cabo Frio, ele vai gravar vídeos orientando os professores como aplicar aqueles estudos. Então, quem entrar no YouTube de Missões Estaduais, no nosso site, vai ter acesso a essas informações. Quer dizer,
é algo mais, é um plus, né? Que às vezes a gente recebe o material, como conduzir o material. Então, o material está muito rico, está muito bem elaborado. Esse ano, a irmã Ingrid Ponte, que a gente fez esse contato, começou a trabalhar conosco na questão da produção da campanha. Eu preciso falar que no escritório, a irmã Sulamita tem trabalhado muito nessa questão, tem se dedicado para o cumprimento da proposta da campanha. Então, nós vamos ter uma campanha bonita, como você pode ver aqui o tema, né? Isso aqui é a capa do nosso manual, é o que está no nosso material todo de divulgação. E a campanha ela vem com muita informação do campo, ela vem com muita fala sobre o que pode ser feito no campo, de que maneira a gente pode caminhar na evangelização e na expansão missionária. E ano passado nós tivemos a ideia que Deus nos deu o material, geralmente ele vem em envelope, né? Eu costumo dizer que o envelope você rasga e joga fora, né? Mas tem 2 irmãs que eu encontrei no estado aí que colecionam envelopes, não é só. Mas a ideia é que ele venha num cofre, né? Então aqui dentro você vai receber os cartazes oficiais de crianças e você vai ter também o manual da campanha. E é importante você lembrar que aqui dentro vai vir também o seu os boletos para a sua oferta. Então, fique atento a isso, procure esse material aqui dentro. Depois que você tirar o material daqui de dentro, isso vai virar um cofre. E a proposta pastor, isso é bem interessante a gente pensar, porque nós estamos trabalhando para que igrejas possam adotar missionários. Então, tá aqui, adote missões. Ficou bonito, né? Sim. Ficou bem bonito. A ideia é que nós possamos adotar missões. Então, você vai pegar o cofre na sua igreja e você vai ver o local estratégico e, quem sabe, todo mês você pode tirar e fazer uma adoção missionária. Então, mensalmente, você pode tirar do seu cofre a oferta que você vai fazer do sustento missionário. Então, se cada igreja hoje... Eu sempre essa matemática é muito simples, né? Se nós somos 375 mil batistas, R$1 de cada um por mês daria 375 mil, né? Se nós tivermos igrejas que cooperem com R$100 por mês, com uma adoção para algum projeto nosso, se fossem todas as igrejas, seria 160 mil, mas se nós tivermos hoje 25 igrejas, 30 igrejas, nós vamos ter condições de sustentar o missionário que está no campo, somando o que já temos, para que os recursos obtidos na campanha, eles possam ser usados para projetos, para melhoria do missionário que está no campo, para dar mais dignidade ao missionário, para ter novos missionários. Então, essa é a ideia de que a oferta ela venha nesse sentido. Então, o cofre ele tem essa ideia de fazer a igreja poder participar também financeiramente todo mês, não só no período de campanha, mas todo mês adotando um dos nossos projetos através do plano de adoção missionária. E nos preparativos para a campanha, nós temos o nosso acampamento para promotores também, né, pastor? Como é que vai ser? Então, a gente está voltando com o encontro, né, com promotores. Nós realizamos há 4 anos atrás o congresso de missões para promotores e líderes e pastores. E esse ano nós estamos fazendo a forma do acampamento de promotores. Ele vai acontecer 19 a 21 de maio, agora, né, no acampamento Batista em Rio Bonito. E a intenção ali é realmente levar informação e fazer com que esse líder, esse promotor, ele se envolva com a campanha e envolva a sua igreja também. O preletor oficial vai ser o pastor Ebenezer Bittencourt, do Instituto Haggai. E ele vai trazer, então, uma fala bem interessante nesse sentido, sobre liderança e fazendo uma ponte sobre a questão do cumprimento da missão. Então, é muito importante nós estarmos envolvidos nisso. Então, já fica aqui um convite para quem não se inscreveu ainda, entra no nosso site, missõesestaduais.com.br, faz a inscrição no congresso, para que nós possamos ter um maior número de promotores, de líderes ali, pastores até, participando do que está sendo montado para essa campanha. Então, de 19 a 21, fica o convite. E no dia 20, nós vamos fazer o pré-lançamento da campanha lá em Rio Bonito, porque o lançamento vai ser em outro final de semana. Já posso falar de lançamento? Pode falar. O lançamento da campanha vai acontecer na Igreja Batista Fonte Carioca, em São João do Meriti. A igreja está em aniversário, mas a igreja está assim muito alegre em receber esse lançamento. Então, no dia 27 de maio, às 19h30, na Igreja Batista Fonte Carioca,
em São João do Meriti, lançamento oficial da campanha de missões estaduais de 2023. Deus é por nós é o tema, e nós vamos junto lá estar fazendo uma bonita celebração ao nosso Deus e apresentando. Nesse dia nós já vamos estar apresentando alguns desses novos projetos, esses missionários que estão em treinamento. Então o pessoal vai começar a conhecer um pouco daquilo que está acontecendo. Ano passado a participação online foi muito grande, né? Então a gente espera que esse ano seja também assim, mas são todos convidados a participar com a gente presencialmente lá. Durante a campanha nas igrejas, quem quiser levar um missionário, um promotor, como é que faz? Boa fala. Falei errado, falei promotor, mobilizador, né? Não, promotor. É promotor mesmo? Não. É mobilizador, né? Missionário. Tá, deixa eu voltar. Missionário. É um missionário. Durante a campanha, quem quiser levar um missionário nas igrejas, como é que faz? É muito boa essa pergunta nesse sentido, porque a campanha precisa ser divulgada. Então, nós temos hoje uma equipe de mobilizadores voluntários. São pessoas assim que amam missões e têm servido muito bem nas suas associações e têm nos ajudado a expandir, né? Eu acho que muito dos resultados que a gente vem tendo nas campanhas também é quando começamos a encontrar esses mobilizadores. Então, fica aqui minha gratidão aos nossos mobilizadores. A irmã Monique hoje tem feito a coordenação da mobilização. E quem quer levar um missionário na sua igreja, aí entra o papel do promotor, que também é de suma importância para que a campanha dê certo. O promotor pode entrar em contato conosco pelo site, entra no site e solicita um missionário na igreja. E aí nós vamos fazer o agendamento, a irmã Monique vai entrar em contato e vai agendar esse missionário para ir na sua igreja, para poder falar das ações de missões estaduais, mas também daquilo que tem acontecido no campo. É muito importante. Esse ano nós queremos atender o maior número de igrejas que nós pudermos atender. Então, que você entre em contato conosco, entre em contato através do site, e aí você pode estar solicitando um missionário na sua igreja. Sim, pastor, a gente partindo já para o nosso final aqui, tem algo que queira falar para finalizar? Como a pessoa pode doar, participar, se inscrever em algum projeto, os projetos que ela pode se inscrever, já falou de alguns aqui, mas tem mais algum projeto que as pessoas podem se inscrever, pode estar ajudando, vindo a conhecer? Eu gosto sempre de pensar e costumo dizer que o Rio de Janeiro ele é desafiador em alguns sentidos. Por exemplo, eu digo que ele é cinza por causa do concreto, ele é verde por causa da mata e ele é azul por causa do mar, né? Então, cada região do Rio tem a sua particularidade. Então, é por isso que eu gosto muito de ouvir a igreja local e a associação, porque eles conhecem a realidade e a forma de ser daquela região. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque Missões Estaduais quer ampliar os seus trabalhos de capelania, Missões Estaduais quer revitalizar, fortalecer as nossas igrejas no Estado, Missões Estaduais quer ampliar os seus projetos com crianças através da parceria com o PEV. Tudo isso é objetivo nosso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem feito treinamentos de evangelismo, a gente tem pensado em campanhas de evangelização. Então, a gente quer ouvir a igreja local, mas dizer que, à medida que os contatos forem acontecendo, nós vamos apresentando e juntos direcionando de que maneira nós podemos ser efetivos ali, né, e dar a resposta que aquela igreja local precisa, né? Então, hoje, a gente tem grupo de pessoas que fazem. Passos de Fé foi um trabalho que começou há um tempo atrás, Rio das Ostras, Macaé. Tem um grupo que continua fazendo, mas é uma ideia que a gente quer expandir para o Estado. Então, que as igrejas possam nos procurar, que as igrejas possam querer nos ouvir, que a gente possa sentar junto com as associações e as igrejas, para que a gente possa junto definir as ações naquela região. Porque a gente precisa da igreja local, né? Eu sempre falo isso. Então, Missões Estaduais hoje quer atender e a gente está se preparando cada vez mais, se estruturando, para que a gente possa estar dando a resposta que realmente o nosso Estado precisa. Senhor Daniel, agradeço a presença, a participação. Se tiver mais alguma palavra final aí para usar, mas eu queria fazer o convite, você curtir nosso YouTube, que você está assistindo pelo Facebook ou algum corte do Instagram também. Tá, você pode estar indo nas páginas também de Missões Estaduais, aí você fala as páginas aí, sabe de cabeça, o site, para quem quiser saber mais. E aqui no Spotify também, no CBF Cast, você encontra os podcasts de Missões Estaduais que vão voltar agora também, né, pastor? Exatamente. Missões Estaduais CBF. Sempre você encontra no Instagram, encontra no Facebook.
e o nosso site, missõesestaduais.com.br, mas lá no canal do YouTube, da mesma forma, Missões Estaduais CBF, você encontra esse caminho para você curtir as nossas páginas, seguir, estar atento a tudo que está acontecendo e nós podemos caminhar. Eu quero terminar agradecendo mesmo a Deus por essa oportunidade de servir nesse tempo em missões estaduais, a equipe que tem vindo, né, que Deus tem nos dado como soma na produção da campanha. Alguns se tornaram conselheiros, né, outros se tornaram efetivos. O pastor Mateus Rebelo tem sido um parceiro nesse sentido, como eu já falei aqui no escritório, a irmã Sulamita Lima, que tem coordenado essa parte da campanha, a irmã Ingrid Pontes, que tem trabalhado na produção de material, e gente que se dá, pastor, com o ministro de música da PIB de Cabo Frio, o Josenei, ele preparou a música da campanha esse ano, né? E tá linda a música, tá linda. Então, assim, são pessoas que se colocam à disposição para fazer, e com isso a gente consegue fazer uma grande e bonita campanha para a glória de Deus, em primeiro lugar, mas para a mobilização do povo na expansão do reino de Deus aqui no estado do Rio. Amém. Que a gente possa ter uma ótima campanha esse ano. Possa ser a maior campanha da história aí de todos os tempos. Tá? Porque Deus é por nós. Então, meus irmãos, participem, ajudem, divulguem. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Pastor Daniel, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pelo convite. Que Deus continue abençoando esse ministério. Amém.